A ideia hoje é de nós falarmos do aparelho psíquico junguiano, tá? Nós falamos um pouco do aparelho psíquico freudiano, da estrutura, e hoje a gente pretende falar um pouco do Jung. Mas eu queria fazer um retorno aqui. O Jung, vocês lembram, de 875 a 961? E assim, eu queria fazer uma retomada do conceito de sexualidade e de formação de sintomas para que vocês tenham bem claro assim a perspectiva de Freud, a perspectiva do Jung, e que não se juntam essas duas perspectivas, tá? Então, nas duas linhas nós vamos entender todas as abordagens que partem da premissa do inconsciente. A gente vai chamar de psicologias profundas, tá? E as psicologias profundas, elas vão ter um grande diferencial de outras linhas teóricas, como a comportamental, a Gestalt e outras linhas assim, porque a gente parte dessa premissa de que o sintoma, ele é uma sinalização do inconsciente. Então, quando uma pessoa tem uma crise de pânico, dentro de uma abordagem comportamental, por exemplo, a pessoa vai aprender a controlar a sua ansiedade, a fazer exercícios de respiração para não entrar na crise. É óbvio que isso a gente precisa trabalhar em alguma instância. Mas dentro de uma abordagem profunda, a gente vai entender que isso é só um controle de sintomas, mas que aquela crise de pânico, ela expressa algo do inconsciente. E que enquanto este algo não for conscientizado, não for trabalhado e elaborado, a pessoa vai fazer sempre sintomas em algum momento da sua vida. Então, esta é a perspectiva importantíssima para que a gente entenda a lógica do profundo. Profundo quer dizer que esses sintomas que nós temos, eles vêm de algo mais profundo, eles não são obra do acaso. Então, uma depressão não é um simples problema de tristeza que foi se agravando. A depressão tem a ver com um funcionamento adoecido nesta relação de consciência com o inconsciente. E por isso a gente diz que é a abordagem profunda, porque existe algo lá de dentro que enquanto não for trabalhado o sujeito não se trata. Então dentro de Freud, dentro de Jung, dentro de várias linhas teóricas que têm por premissa o inconsciente, nós vamos sempre entender que todos os sintomas, a depressão, as fobias, o pânico, a ansiedade, tudo, qualquer psicopatologia, essas sintomatologias, elas têm nascente no inconsciente. E isso faz uma diferença brutal na forma de tratamento e na forma de abordagem da terapia. Mas como a gente está falando do centro espírita, isso também tem uma repercussão no centro espírita. Porque a gente vai entender que uma depressão, por exemplo, você pode ficar se acabando lá no passe. A pessoa tem uma melhora. Vai ter melhora? Claro que tem. Mas ela precisa tomar consciência de um processo interno, do que lhe conduziu àquela depressão, de quais são os seus monstros internos, do que está consumindo a sua energia, desses conflitos. E na medida que ela vai se conscientizando de tudo isso, ela vai se tratando. Não é uma simples questão de vontade, de querer, se anima, vai lá, bola pra frente, vamos lá. E aí a pessoa se anima e curou a depressão. Então, quando Joana de Ângelis usa de Freud, usa de Jung para trabalhar, nós estamos entendendo que a compreensão espírita do processo de adoecimento do ser humano também passa pela dimensão do inconsciente. Que não basta só uma questão de vontade, vamos lá que tudo acontece, a gente reza, pensa no bem e tudo se resolve. Porque nós temos um monte de complexos, nós temos um monte de questões que precisam ser conscientizadas, porque se a nascente está no inconsciente, a solução também está no inconsciente. Fica claro isso para vocês? Para a gente sair de uma perspectiva superficial? E aí nós vamos ter em Freud a neurose, né? Eu falei para vocês da neurose, da psicose, da perversão, mas em especial a neurose, que são todos esses conflitos do dia a dia que a gente está falando, eles são em decorrência de um conflito entre o desejo e a proibição. Vocês lembram que nós tratamos disso no mês passado? Qual é a sede do desejo? O id, né? O id. E pra gente fica um monte de conceitos tão estranhos do Freud, e eu tava, na outra semana, depois do curso no mês passado, chegou a revista do Conselho de Psicologia e tinha lá um artigo falando desses conceitos tão complexos de Freud que a gente tem tanta dificuldade de entender, e aí uma autora lá, eu não lembro se era autora ou autor da Alemanha, era da Alemanha? Agora eu já não lembro de onde, mas lá de próximo, dizendo que a abordagem do Jung,
do Freud, ela usava conceitos tão simples que qualquer criança podia entender. E na hora de fazer essa tradução para o inglês, para o português, a coisa foi se perdendo e de repente a gente fala e não consegue entender nada, que a tradução do id é o isso, mas o que é o isso, que não chega em lugar nenhum, e a gente acha um absurdo, porque não parece que é difícil de entrar na nossa cabeça. E a abordagem na língua nascente, eles dizem que uma criança consegue entender, mas para a gente é um absurdo tentar explicar o que é o id para uma criança, né? Então vocês vejam que interessante como esses problemas de tradução de muitos materiais que vêm do francês ou que vêm do alemão, dessas outras línguas, tornam prejuízo para a gente, né? Então, estamos lá, entre o id, que é a parte do desejo, e nós temos o ego e o superego, que vão fazer esse movimento de lidar com o desejo, lidar com o conflito. E, em especial, quando nós estamos falando de desejo, para Freud, nós estamos falando de sexualidade, desse desejo. E aí, é importante, muito importante vocês terem clareza de que o Jung, ele não rejeita a abordagem de sexualidade de Freud. E ele fala que a sexualidade é um problemão na nossa vida. E aí, por isso, eu trouxe aqui para vocês. Ele diz assim, no livro Energia Psíquica, esse é o Jung falando da abordagem sexual de Freud. Ainda não atingimos aquele grau de consciência que nos capacita a fazer plena justiça ao instinto sem danos morais sensíveis. Olha que forte. Porque se nós atendemos ao instinto, nós temos prejuízos morais. E se nós atendemos ao moral, nós temos o prejuízo do instintivo. Então, Jung está reconhecendo esse conflito freudiano em relação ao desejo e à moralidade, que Freud traz e que é um arrombo na sociedade psicológica, psiquiátrica, falar que o adoecimento tem a ver com um desejo que o sujeito não consegue equacionar na sua vida. Isso é um grande marco na compreensão psicológica e que o Jung concorda com isso, que é muito difícil você conciliar esse instinto com a parte moral sem você se denegrir moralmente ou conciliar a parte moral sem você anular o instinto dentro do que lhe cabe na vida. Poderíamos chamar, aí começa a diferenciação, poderíamos chamar a sexualidade de porta-voz dos instintos, como aquele instinto mais forte, mais presente na nossa vida, mas um porta-voz. A sexualidade, diz o Jung, não é mera instintividade, é um poder indispensavelmente criador. Hoje conhecemos suficientemente as graves consequências que as perturbações da sexualidade podem trazer. Então, ele está corroborando com Freud, falando dos problemas na área da sexualidade, compreendendo que esse instinto, que é muito forte, que não é uma mera instintividade, mas todo um potencial criador, ele, de alguma maneira, quando nós não sabemos lidar com ele na nossa vida, nós vamos ter um processo de adoecimento, de prejuízos e de dificuldades. E ele diz, então, a sexualidade como um porta-voz dos instintos. Olha que interessante, porque aprender a lidar com a sexualidade, eu acredito que a gente vai estar lidando com muitos outros instintos, quando a gente entende a forma de lidar com isso. Eu acredito que na nossa sociedade, embora para Freud era muito pior, na nossa sociedade é o instinto mais reprimido. Vocês não acham? Para mim fica muito na sexualidade e a agressividade. Mas a agressividade em especial nos meios religiosos, porque quando a gente estuda as emoções, a gente descobre que entre a raiva e a tristeza, a raiva é uma emoção mais bem vista. Porque a raiva tem a ver com a pessoa forte, que faz, que acontece, que não fica se lamuriando, que não dá uma de coitada. Então é mais bem visto raiva do que tristeza. Então no meio social, uma pessoa agressiva, ela até parece uma pessoa forte, bem resolvida, maravilhosa, que todo mundo tem medo e que todo mundo admira. Mas em especial nos meios religiosos, a sexualidade e a agressividade, elas são, para mim, dois grandes buracos enormes que a gente tem muita dificuldade de lidar. E aí vem um monte de outros instintos, né? Mas aí eu trago para vocês uma reflexão. Se nós já temos como dado que a dificuldade de lidar com a sexualidade vai gerar grandes prejuízos, não só no desenvolvimento psíquico, mas na forma de vivermos, de lidarmos com os problemas, e que isso é nascente de muitos problemas, como fica esse tema na casa espírita? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
não fica, né? Mas o não ficar, ele não é uma coisa legal também. Porque não ficar tem a ver com repressão. Porque, obviamente, quando você não fala com seu filho de um determinado tema, ele nunca vai se sentir à vontade de vir falar com você. Porque ele subentende que aquele tema é um tema proibido. É um tema que não pode ser falado, é um tema que não pode ser discutido. E aí a gente tem duas grandes obras de Manuel Filomeno de Miranda, eu imagino que vocês tenham lido, se não leram, devem ler enquanto trabalhadores espíritas. Uma é Tormentos da Obsessão e outra é Sexo e Obsessão. E o mais impressionante é que no Sexo e Obsessão, obviamente, fala o tempo inteiro de sexo, mas no Tormentos da Obsessão fala o tempo inteiro de sexo. Porque espírita se perde muito fácil na área da sexualidade. E claro, a gente olha casos lá de pessoas que se perderam feio, que não é um probleminha. Perdeu-se feio na área da sexualidade, mas eram trabalhadores, eram pessoas que estavam ativas, eram pessoas de mediúnico que faziam o que acontecia, como nós que trabalhamos e que de repente, por não lidar com a sexualidade, por não ter consciência das suas energias, dos seus conflitos, acabam se perdendo sem dúvida nenhuma. Então, esse tema sexualidade, eu acho que é um tema que ainda precisa ser muito abordado na casa espírita. E, obviamente, eu coloquei ali o conflito do cuidado que a gente precisa ter. Porque não reprimir não quer dizer a libertinagem. Não quer dizer fazer apologia a qualquer coisa, porque agora nós vamos dar vazão aos nossos instintos e nós vamos valorizar a sexualidade, nós vamos entrar numa abordagem pornográfica, descomprometida, onde a gente fala qualquer besteira na casa espírita. Não estamos falando disso. Lembra que o Jung já tratava a sexualidade enquanto uma energia criadora muito forte, mas o que eu tenho visto de abordagens da sexualidade nas casas espíritas, quando abordam, que são muito poucas, é assim: transcende, vai para a luz, como que a gente diz, elabora e canaliza, né? Gente, mas quem que consegue fazer isso desse jeito, né? Porque é fácil para a gente falar para os outros, né? Transcende, canaliza, tudo mais. Eu tirei um slide que estava aqui, para não chocar vocês, mas o Jung faz uma crítica, ele diz, olha, um monte de supostas sublimações não tem nada de sublimação. A pessoa acha que ela sublimou e ela recalcou, ela não conseguiu lidar, ela deslocou energia, ela vai gerar problema na sua vida. E a gente acha que sublimou, a gente diz assim, hoje eu já não tenho mais necessidade sexual, e acha que sublimou, é um problema sério. Porque essa energia que não está presente na tua vida, ela foi para o inconsciente. E ela vai fazer algum estrago lá no teu inconsciente porque ela está reprimida. Não, mas eu não fiz pensando, eu não quero mais sexo. Mas a repressão, a gente já estudou que é um movimento inconsciente. Não é eu não quero ver isso e eu escondo. A gente simplesmente não tem lá na consciência. A gente não enxerga, a gente não vê. As pessoas podem dizer pra gente, a gente diz, não, imagina. Então, se a gente está vendo que a sexualidade é um grande problema e ao mesmo tempo é uma grande fonte de energia, eu acredito que a gente precisa aprender a falar de sexualidade na casa espírita. Aprender a falar para que isso não se torne um tema cada vez mais reprimido, porque vocês também viram no mês passado que quanto mais um conteúdo é reprimido, mais força nós fazemos, mais energia nós colocamos nele e mais força ele tem para fazer um movimento de retorno. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E aí eu trouxe o Freud, que fala muito da abordagem da sexualidade, e o Jung vai dizer, nós compreendemos a energia sexual, que Freud chamava de libido. O Jung usa muito tempo esse termo libido, porque está ligado à abordagem freudiana, que tinha uma grande aceitação na comunidade científica. E em alguns momentos ele usa libido, e depois ele começa a usar o termo energia psíquica. Então libido, em alguns textos do Jung, e energia psíquica é a mesma coisa. Só que ele vai dizer energia psíquica por quê? Porque a gente vai entender uma energia que não está somente ligada à área da sexualidade, mas uma energia que faz todo o movimento do ser. Se um freudiano me escuta falar isso, me chama de ridículo, de ignorante, porque para Freud, sexualidade não é sexo de órgão genital, mas é a energia que faz as coisas fluírem e acontecerem na nossa vida. Mas o Jung faz essa diferenciação de dizer, a gente tem um instinto que movimenta o ser humano, tem a sexualidade, mas tem um monte de outros instintos, um monte de outras energias que também movimentam o ser humano, e que Jung acredita que isso não está na nascente da sexualidade. Está, daí nós vamos discutir, nos arquétipos, que são muitas outras formas de energia que não a energia da sexualidade. Vai começando a clarear para vocês?
Talvez agora vocês fiquem assim, credo, que é isso? Não estou entendendo nada, vai só anotando algumas palavrinhas assim, mas eu tenho certeza que na hora que vocês estiverem lendo, Joana, revendo alguns conceitos, se vocês tiverem boa memória, óbvio, se não tiver num quadro de estresse, de ansiedade, tudo, vocês vão lembrar disso que eu estou falando e vão dizer, nossa, agora eu entendi aquilo que o Marlon estava falando, porque daí a gente consegue juntar o conceito, tá? Só para a gente terminar a parte da sexualidade, o Jung diz assim, o conflito entre ética e sexualidade, que é a moralidade e o instinto, em nossos dias, não é uma mera colisão entre a instintividade e moral, mas uma luta para justificar a presença de um instinto em nossas vidas e para reconhecer neste instinto um poder que procura sua expressão, como o qual manifestadamente não se pode brincar e que por isso também não quer se submeter às nossas bem-intencionadas leis. Me perdoem que não está a referência aqui e agora de cabeça eu não consigo lembrar. Ah, está no Energia Psíquica também, no mesmo livro. Então, vê o que Jung está dizendo. Esse conflito da ética e da sexualidade, ele é muito importante porque é uma energia muito forte que para a gente reprimir essa energia a gente paga um preço muito alto, tá? E que isso nos faz aprender a lidar com essa dimensão. Puxa, você tem aí aquela ponteirinha, eu esqueci a minha. Alguém tem uma ponteirinha? Às vezes tem alguém com uma ponteirinha. Mas, então, vê o que o Jung está dizendo, é que este conflito, ele fala e ele nos obriga a refletir a presença dos instintos nas nossas vidas. Tem instinto na sua vida? Pelo amor de Deus, tem que ter. Ah, você vai pegar? Tem que ter instintos. E instintos todos estão controlados? Diga não, pelo amor de Deus, porque senão a gente já interna, porque não estão controlados. Porque os nossos instintos vão estar plenamente controlados, equilibrados, trabalhando a favor do ego, sei lá o que, não sei o que, lá ó, bem pra frente, nem na regeneração, gente. Nem na regeneração, porque na regeneração, a classificação que os espíritos dizem está lá no Evangelho. E se não anda na linha, volta para a prova e expiação, porque regeneração é plano intermediário entre provas e expiações e mundos felizes. Então nem lá tem nada garantido, vai começar a se garantir nos mundos felizes, daqui muitas e muitas encarnações. Então ele diz que isso nos faz pensar sobre esse conflito e nos faz reconhecer no instinto um poder, uma energia, uma força. Por isso que eu digo que reprimir o instinto é reprimir uma energia, é reprimir uma potencialidade. É como uma criança que grita e aí ao invés de ensiná-la a falar adequadamente, você obriga ela a silenciar. Tá, ela vai ficar bem bonitinha enquanto é criança, né? Não grita, não fala nada, não questiona. Mas e depois, quando ela precisar se comunicar, quando ela precisar falar do que ela quer, quando ela precisar falar dos seus problemas, e aí como que fica? Por um momento ficou muito lindo não gritando, e a gente amou aquela criança que não grita, mas qual é o prejuízo dessa repressão do instinto? Então o instinto, ele não é simplesmente uma parte animal como a gente descreve, ele é uma parte potencial. E aí olha o que o Jung diz, e não se pode brincar com esse instinto. Também não quer ele se submeter às nossas bem-intencionadas leis. Esse é o nosso mundo, gente. E aonde se impor e tentar anular não é a solução dos nossos problemas. Mas daí veja, então ele diz do instinto, mas dos instintos em nossas vidas, né? Porque aquilo ali faz reconhecer um grande conflito dessa instintividade, mais do que isso da instintividade e da moralidade. Então, a gente amplia com isso o raciocínio de Freud e vai entender que os sintomas em Jung, eles não são um conflito de desejo e proibição simplesmente. Eles têm a ver com inúmeras forças dentro de nós. Inúmeras forças dentro de nós. E que o que Freud chama de neurose, claro, Jung vai usar o termo neurose, mas dentro do Jung, mais do que esse conflito entre duas partes opositoras, tem a ver com uma postura unilateral. O que quer dizer unilateral? Eu estou indo para um lado só. E sempre que eu estiver pendendo para um lado só, eu vou ter problemas. Nossa, que
Que horror isso. Porque a gente não aprendeu que a gente tem que ser bem bonzinho? Bem bonzinho é um lado só, não é? E aí a gente aprende que tem que ser bem bonzinho e aí faz o quê? As pessoas pisam na gente, as pessoas se aproveitam, as pessoas abusam, as pessoas fazem o que quiserem com a gente. E aí depois dessa encarnação bem bonzinho, a gente tem uma outra encarnação de ódio com a humanidade. Porque a gente foi bem bonzinho e foi guardando mágoas, foi guardando sentimentos, ressentimentos. E aí, como eu digo para vocês, são as pessoas que são bem boazinhas e aí elas dão uma colocação que destrói o sujeito na frente da família inteira. Imagina, eu falei só porque eu amava ele, né? Porque já veio com um monte de mágoas, de ressentimentos dessa suposta obrigação de ser bem bonzinho, e o bem bonzinho não se defende, o bem bonzinho não diz o que quer, o bem bonzinho deprime no final, né? Vocês sabem disso, né? Porque a gente é bem bonzinho, a gente é bem legal, a gente é bem querido, a gente vai matando o mundo interno, a gente vai ficando cada vez mais árido porque a gente não tem desejos, a gente não vive conforme a gente busca ou idealiza, a gente vai só cedendo e chega uma hora que a gente deprime, faz crise de pânico, de fobia, faz um monte de coisas. Consequências gravíssimas por uma postura unilateral. Toda vez que eu puder ser só de um jeito, que eu só posso ser a pessoa que ajuda e não a pessoa que é ajudada, ou eu só posso ser ajudado como a vítima e nunca consigo ter a postura de ajuda, se eu só posso ser só a mãe e nunca posso ser a filha, e quando eu sou filha eu estou sendo mãe da minha mãe, se eu só posso ser a filha e nunca consigo assumir a maternidade, se eu só posso ter na figura de poder de quem está lá em cima, ou se eu não consigo estar lá em cima e só estou lá embaixo, ou se eu só estou lá embaixo e não consigo estar lá em cima, todas as vezes que tiver um só posso, todas as vezes que tiver um unilateral, que tiver só um lado, nós vamos ter um prejuízo no desenvolvimento psíquico, nós vamos desenvolver uma neurose. Todas as vezes. Dá para vocês entenderem? Mais ou menos ou bem bom? Bem bom. Bem bom? Que bom. Então nós estamos falando de, aqui, então, a gente está falando de, em Freud, de uma energia. Em Jung nós estamos falando de muitas energias. Essa é a principal diferenciação até esse momento que nós estamos trabalhando os dois autores. Nós estamos falando de muitas energias que influenciam cada um do seu jeito. E por isso nós temos um problema. Então, eu quero trazer para vocês aqui o caso do Natureza da Psique. Vocês lembram que eu falei que esse livro ele é bem básico, não estou dizendo que ele é fácil de ler, mas ele é bem básico porque ele traz muitos conceitos em um livro só e é um livro bem legal de ler. Eu acho que não é uma monstruosidade como alguns outros livros que são muito difíceis. E eu vou ler para vocês. Vocês gostam que eu leia ou não? Porque daí eu não gosto de ficar contando as coisas como se fosse minha, como se eu achasse que fui eu prefiro ler, até porque eu não vou conseguir relatar aqui como está desse jeito. Então veja só, um caso. Trata-se de um oficial de 27 anos de idade. Ele sofria de violentos ataques de dores na região do coração, como se dentro houvesse um bolo, e de dores penetrantes no calcanhar esquerdo. Organicamente não se descobriu nada. Os ataques haviam começado cerca de 2 meses antes, e o paciente fora licenciado ao serviço militar, em vista de sua incapacidade, temporária para andar. Prejuízo sério. Várias estações de cura de nada adiantaram. Uma investigação apurada sobre o passado de sua doença não me proporcionou nenhum ponto de referência. Ele faz um apanhado, né? E o próprio paciente não tinha a mínima ideia do que poderia ser a causa de seu mal. Ele me dava a impressão de ser um tipo saudável, um tanto leviano e teatralmente meio valentão, como se quisesse dizer, entre aspas, nesta ninguém me apanha. Como a anamnese não revelasse, anamnese são várias perguntas, questionamentos que a gente faz para o paciente, né? Que a gente não, o psiquiatra normalmente faz. Como a anamnese nada revelasse, eu lhe fiz perguntas a respeito de seus sonhos. O Marlon ensinou agora, lá no fraterno, quando a pessoa diz não sei, a gente diz, e os seus sonhos? Faça isso para você ver se eu não vou... Vocês lembram que eu não posso falar aquela palavra, mas eu vou até aquela palavra atrás de vocês.
Imediatamente tornou-se evidente a causa dos seus males, na medida que ele começou a investigação dos sonhos. Pouco antes da neurose se manifestar, a moça que ele namorava rompeu com ele e noivara com outro. Ele me contou esta história, considerando-a sem importância. Uma mulher estúpida, entre aspas, né? Uma mulher estúpida, se ela não me quer, eu arranjo outra. Um homem como eu não se deixa abater por uma coisa dessas. Isso é muito comum na nossa vida, né? Às vezes o problema é dela, a gente acha que a gente está super bem resolvido, né? E na nossa cabeça a gente está resolvidíssimo. E na cabeça dele ele também estava resolvidíssimo, só que fez sintoma. Essa era a maneira pela qual ele tratava sua decepção e sua verdadeira dor. Mas agora seus afetos vêm à tona. E a dor do coração desaparece. E o bolo que ele sentia na garganta desaparece depois de alguns dias de lágrimas. A dor no coração é uma expressão poética que aqui se tornou realidade, porque o orgulho de meu paciente não lhe permitia que ele sofresse sua dor como sendo uma dor da alma. O bolo que ele sentia na garganta, o chamado globos histéricos, provém, como todos sabemos, de lágrimas engolidas. Sua consciência simplesmente se retirou dos conteúdos que lhe eram penosos, e estes, entregues a si mesmos, só podiam alcançar a consciência indiretamente, sob a forma de sintomas. Trata-se de processo inteiramente compreensível por via racional e, consequentemente, de evidências imediatas, os quais, se não tivesse sido seu orgulho, poderiam igualmente transcorrer no plano da consciência. Gostaram do caso? Então veja, a gente está falando ali de um orgulho, de uma postura unilateral, aonde eu sou o bom, o valentão, eu faço e eu aconteço. E na hora que a vida me coloca no outro lugar, no lugar da pessoa que sofre, no lugar da pessoa que não tem o controle, no lugar da pessoa rejeitada, como ele não conseguiu permitir que esta energia ou que esta postura frente à vida fizesse parte das suas experiências, ele vai criando uma postura unilateral, pendendo só para um lado, e este lado é o adoecimento. Porque existe uma outra energia dizendo, meu bem, mas você não é só o valentão, você não é só o gostosão, você não é só quem faz e que acontece, você agora está no outro lado da moeda, de quem é rejeitado, de quem não faz, de quem não acontece, de quem se danou. E pelo sujeito não conseguir transitar por estes dois lados da sua vida e achar que ele transita por um lado só, ele, para ficar nesse lado, ele tem que reprimir a parte da energia que ele foi rejeitado, do seu medo, da sua tristeza. E quando ele faz esse movimento para o inconsciente vai sinalizar de alguma forma dizendo, olha, não está bem do jeito que está. Mas não consegue vir em palavras dizendo, olha, o problema é que você quer dar uma de gostosão e nessa você se danou. Abaixa a tua bola e vamos aprender que você não está no centro do mundo. O inconsciente não vai se traduzir dessa maneira em palavras. E ele manda sintomas, símbolos, aí paralisa a perna, dá não sei o que, dá um monte de coisas no nosso corpo para sinalizar coisas que estão lá no inconsciente que não estão bem. E elas só não pode vir à consciência, como diz o Jung, não vem à consciência porque existe essa postura unilateral de ser apenas de um jeito e de não poder ser múltiplo, de poder ser só de um jeito, inflexível. No caso ali, bastou ele tomar conhecimento para ficar curado ou teve que ter um tratamento assim a longo prazo? É que depende do que a gente vai entender por conhecimento. Porque conhecimento pode ser só uma perspectiva do raciocínio de dizer, eu sei. A gente diz, eu sei que isso tem a ver com aquilo, com não sei o que outro, e não tem consciência. Então eu diria conhecimento do ego, assumir isso enquanto consciência. Porque a nossa tendência de dizer que a gente sabe, mas só o raciocínio, é uma reflexão, não é uma tomada de consciência. Exatamente, então ele diz com alguns dias de lágrimas, né? Porque ele precisou assumir esse lado frágil, ele precisou assumir a sua dificuldade, ele precisou assumir a sua dificuldade de lidar com rejeição, com tudo isso, e na medida que ele vai assimilando essa parte sua e descobrindo que ele não é aquele valentão bem resolvido, o sintoma vai desaparecendo. Então, eu falo para vocês para entenderem que não é uma coisa meramente racional.
né? Às vezes as pessoas dizem, eu sei que o meu marido me usa por causa disso, daquilo, daquele outro, que a minha filha me usa porque eu tenho um complexo de não sei o que eu me separei dentro não sei o que. Então, me continua fazendo as mesmas coisas. Então, é só um raciocínio de um livro que a gente lê, uma revista, alguém que falou, mas não um consentimento de verdade, né? Então, esse consentimento de verdade resolve esses sintomas, sim. Ele diminui a ansiedade, ele lida com um monte de outras questões, sem dúvida nenhuma. Parece às vezes mágico pra gente, né? Falando assim, mas daí a pessoa fala e ela melhora? Fala e melhora, porque ela estava fazendo um movimento de não querer ter contato, e o sintoma era a consequência de não ter contato. Então, na hora que tem contato, não tem mais sintoma. Se ele não tivesse essa postura unilateral, egocêntrica, orgulhosa, de achar que ele deu conta, ele não tinha feito toda essa sintomatologia. E não tem nada a ver com reencarnação passada, não tem nada a ver com ter que pagar, não tem nada a ver com provação, tem a ver com uma experiência que ele passou na vida e que ele não soube bem administrar. Claro, é uma provação dentro do nosso conceito espírita, né? Mas é um problema que ele gerou para ele mesmo por causa da sua postura unilateral. Que é aquilo, Doraci, que o Allan Kardec diz lá na Causa das Aflições, no capítulo 5 do Evangelho. Ele diz quantos problemas nós geramos pela nossa imprevidência, pelo nosso orgulho, por isso, por aquilo, e vai dizer, tem um número imenso de problemas da vida atual que nós geramos pelas nossas posturas equivocadas frente à vida. Somos nós, não tem nada a ver com Deus, com obsessor, com não sei o que. São as nossas posturas equivocadas que são causas das nossas aflições. Entende assim? Fábio. Esse outro ponto que você está falando, dá uma impressão de fragilidade, dá uma impressão de que a gente está sendo fraco e que a gente não pode deixar isso acontecer, quando na realidade você está sugerindo a ideia de que isso é um ponto forte. É um ponto forte, isso mesmo. Então, lembrei que eu tenho que repetir as perguntas. Tem gente da internet questionando, então vamos lá. Você está falando dessa questão de não poder ser do outro jeito, né? Porque no caso em questão, ele aceitar a rejeição, ele vai aceitar uma fraqueza, ele vai parecer que está entregue para o mundo, né? Que vão fazer dele o que quiser, que vão pisar, e aí a gente está descobrindo que não tem nada de fragilidade nisso, né? É uma força realmente, porque na hora que ele consegue usar do lado frágil e do lado forte, e conseguir escolher esses lados em alguns momentos da sua vida, ele vai conseguir transitar muito melhor pela vida, resolver muito mais fácil alguns problemas, né? Sem dúvida nenhuma, é bem isso que você diz. Parece fraco, mas na verdade é uma fortaleza que o sujeito cria quando ele vai acessando essas diferentes partes da sua personalidade. Bem lembrado. E aí a unilateralidade e as inúmeras forças que eu falei para vocês são os dois elementos que a gente precisa pensar agora. Unilateralidade, poxa, se está indo para cá e não está indo para um outro lado, é porque existe um norte. Como que a gente vai saber que o para cá está dando problema e está errado? Errado num sentido assim, de que vai gerar sofrimento. Eu posso achar que o caminho é para cá, mas eu só sei que aqui está errado porque existe um eixo aqui no centro que me dá um parâmetro de por que para cá está pendendo muito para um lado ou para o outro lado. Existe um eixo ordenador que em Jung e em Freud não existe. Um eixo ordenador. E, quando nós falamos das inúmeras forças, nós estamos falando então do conceito de inconsciente coletivo, de algo muito maior do que as experiências pessoais reprimidas, no caso de Freud. Esses são os dois principais conceitos para vocês assimilarem e irem diferenciando Freud do Jung. Existe um processo ordenador e que quando a gente está saindo daquela linha e pendendo para um lado ou para o outro lado, nós vamos ter problema porque existe algo determinando um caminho que a gente não está se submetendo, a gente está achando que a gente sabe qual é o melhor caminho, não se submetendo ao caminho, já vão entendendo aqui, é um caminho divino. E lembrem que o divino não é o bonzinho submisso que não faz nada, que não tem escolhas, tá? Então existe esse eixo ordenador e neste percurso existem inúmeras forças nos conduzindo para os diferentes lados. E a gente precisa encontrar esse norte. Aí eu vou falar então um pouco para vocês do que é esse processo ordenador. Aí a gente vai entrar no conceito de inconsciente coletivo, arquétipos e complexos. Isso é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Só uma? Várias, na verdade. Porque nem eu tô.
quando nós recebemos um ato violento e nós não reagimos a ele, isso seria considerado uma postura unilateral? Recebemos um ato violento e não reagimos a ele. Seria uma atitude unilateral? Não necessariamente. O unilateral quer dizer eu só posso de um lado e não posso do outro. Então eu vivo um ato de violência, entendo que é uma ignorância do mundo, um problema, tiro um aprendizado, um crescimento e não reagir a nada disso. E não necessariamente é unilateral. Unilateral é eu tenho um desejo louco de ir lá e dar na cara da pessoa porque eu não admito que tenha feito isso comigo. Isso a gente estaria dizendo inconscientemente, mas eu reprimo porque eu tenho que ser uma pessoa boa. E aí eu digo, não, eu perdoo. Deus que faça a justiça, porque eu perdoo. Esse é o unilateral. Porque existe uma energia agressiva dentro dele para responder e ele não conseguiu acessar e ter consciência. Ele diz para dele, eu só posso ser desse jeito. Entende? Então o unilateral ele não está no comportamento em si, mas no que está por trás do sujeito que faz ele agir só de um jeito e não de outro. Dá para você entender? Então, por exemplo, numa visão mais da física, a gente resolve a tristeza pondo alegria. E na visão psicológica a gente resolve tristeza fazendo um processo de introspecção e transformação de padrões. Então a substituição ela é muito delicada nesse sentido de, claro, eu estou em dias terríveis com muitos pensamentos negativos, eu vou fazer algumas substituições, eu preciso dizer, opa Marlon, pera um pouco, né? Você está entrando numa autodestruição, vamos parar um pouco com esses pensamentos, aí a gente aprende a fazer mantras, a gente aprende a se concentrar, fazer visualização terapêutica para impedir um pouco esses pensamentos negativos, mas eu preciso entender de onde que eles estão vindo. Eu preciso entender que lado destrutivo é esse meu que está aflorando tão grandemente. Por que eu estou querendo me destruir? Aí eu vou entrar no ódio em relação a mim mesmo, eu vou entrar no desamor, que enquanto eu não tomar consciência, esses pensamentos negativos vão sempre querer me invadir. Então é uma diferença na abordagem, porque uma abordagem mecânica e uma abordagem psicológica vão concluir de maneira diferente. A Joana, agora de manhã eu estava lendo um capítulo sobre a tristeza, e ela fala de um jeito da tristeza quase por aí, que eu acho até que ela devia de usar um outro termo. E aí você vê isso lá em 1989, e aí nos livros em 2000, 2010, que ela fala de tristeza, ela já diz muito diferente. Ela diz a tristeza enquanto uma emoção natural, que não pode, que precisa ser elaborada, que não pode ser reprimida, que a gente também não pode ficar alimentando, bem diferente. Então você vê que ela vai fazendo um percurso, estudando um monte de psicologia, e até a forma dela abordar a tristeza no capítulo Jesus e a Atualidade, e a forma dela abordar a tristeza no Renovando Atitudes Renovadas é muito diferente. Muito diferente. Consegue me entender? Isso que você está falando é muito sério, seríssimo, porque às vezes a nossa postura na casa espírita, não só no fraterno, mas no estudo... Por que você disse às vezes? A nossa postura no fraterno, no estudo, às vezes você está sendo tão... Né? Às vezes... Ah, entendi, Lorete. Você ia dizer, às vezes a gente consegue flexibilizar. A unilateralidade do... Então vamos lá para o processo ordenador. O centro organizador, de onde emana essa ação reguladora, parece ser uma espécie de núcleo atômico do nosso sistema psíquico. É possível denominá-lo também de inventor, organizador ou fonte de imagens oníricas. Jung chamou a este centro de self. Eu achei que ele tinha... O Jung chamou este centro organizador de self e o descreveu como a totalidade absoluta da psique para diferenciá-lo do ego, que constitui apenas uma pequena parte dela. Então nós estamos falando do self como um centro ordenador, a totalidade da psique, e ele sabe para onde as coisas devem caminhar. E quando surge o ego, abobadinho, no meio do caminho, achando que sabe, e diz, não, vai ser para cá, vai ser para cá, vai ser para cá, vai ser para cá, e não consegue ouvir este centro ordenador, nós temos a postura da unilateralidade e do adoecimento psíquico. Faz sintoma. Então olha o esquema. Gente, amem esse esquema. Porque vocês não sabem o tempo que eu demorei. Vocês vão dizer, é uma bola de futebol. Eu dou na cara de vocês. Vocês falaram que é uma bola de futebol. Não é uma bola de futebol. É a psique humana.
Porque eu não consegui encontrar nada do tridimensional para trazer para vocês, não consegui organizar. E há muito tempo eu tinha pedido para um amigo para a gente fazer um esquema tridimensional, a gente esqueceu de fazer, e aí eu arrumei uma bola. Mas é uma bola psíquica, tá? Não é uma bola de futebol. Então imagine que neste todo, vocês viram que tem até sombra. É uma sombra aquilo ali, entende? Uma lua numa bola. Uma lua, meu pai do céu, aí vocês me destroem, né? Uma bola e uma lua. O mar não estava louco, e falando de psique, né? Olha só, nós temos então ali a consciência. Puxa, hoje vai fazer muita falta essa ponteira. Aqui, ó. Mas ele arrumou. Não arrumou, gente. Mas pelo menos fez que eu Ó, vocês estão vendo? Não sou uma pessoa agressiva para ficar batendo. Às vezes aqui tem ponteira, né? Pointer. Ah, só pra cara dele que eu vou ficar fazendo isso. Olha só, vamos lá. Eu vou mexendo aqui, ó. Então, essa partezinha aqui, só essa partezinha aqui, tá vendo? Essa parte a gente vai simbolizar como a consciência. Tá, Marlon, e todas essas outras partezinhas aqui? Oh, coisa. Essa aqui é uma outra parte, nós vamos chamar de um complexo. Aqui um outro complexo, aqui outro complexo, aqui outro complexo. Um monte de complexos. E o ego, a gente vai chamar de complexo do ego. A consciência e o complexo do ego é só essa partezinha. Então existe a consciência, e no centro da consciência existe o ego. O ego é o centro da consciência, que é aquela partezinha bem pequena. E aí a nossa ideia é de vocês entenderem que existe um centro dessa consciência, que é essa partezinha pequena, e existe um centro deste todo. Olha o trabalho que eu tive para mostrar o centro do todo, só para vocês visualizarem. Eu fui pôr um monte de setinha, para vocês imaginarem onde elas se cruzam. Lá no meio, tá vendo? Não é aqui para frente. Lá no meio, no centro de tudo, nós temos o self. Ele não está aqui. Aqui por fora nós temos os complexos, e lá no centro, como se a gente pudesse pegar essa bola e definir no centro, a gente tem o self, que é este centro ordenador. E numa pontinha, que é o que dá encontro ao mundo externo, nós temos a consciência, e o centro da consciência é o self. Por que eu fiz tanta questão de trazer isso para vocês? Para vocês entenderem a infinitude da pequenez do self, do ego, em relação ao self. Tá? Essa é a primeira noção, não a bola, né? Mas eu digo assim, o esquema é a primeira noção de aparelho psíquico junguiano. Você não viu que eu fiquei constrangido com aquela pergunta? E você vai continuar me constrangendo? Tô brincando. O ego está na consciência. O ego está na consciência. Eu vou falando para constar no vídeo. O self está no inconsciente? O self está no inconsciente? O que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? O self é o inconsciente e o tudo. Não dá para dizer que o self está no inconsciente, porque como o self é a totalidade, não existe inconsciente sem self nessa suposição. Existe inconsciente sem self para Freud, mas em Jung o self, o inconsciente é o self, porque o self é o todo. E dentro da abordagem espírita, a gente vai dizer que o self é o espírito. O que nós somos sem espírito? Nada. Se vocês dissessem corpo, eu ia dar um soco em vocês, porque a gente não é corpo, isso aqui não é nosso, a gente é o espírito. As pessoas dizem o meu espírito. Que meu espírito? Eu sou o espírito. Eu tenho um corpo espiritual, que é um perispírito, eu tenho um corpo físico, mas eu sou o espírito, não existe como tirar o espírito. Então, o espírito é o todo, e na abordagem junguiana, o self é o todo. Então engloba também a consciência? Engloba também a consciência, mas a consciência é uma partezinha diferenciada. Entende? Mas ele é o todo. Ele é o centro e o todo. Por isso que é difícil da gente entender, porque a gente tem um raciocínio muito linear, né? Não, se é o centro, se é o todo, é o todo. Ele é o centro e o todo. Aí a gente fala que é o espírito, a gente fala que o self é Deus em nós, que o self é o espírito e que o self é a força que nos rege. É isso, gente. Vão assimilando essa ideia de que não é linear. Olha lá o que a Von Franz continua dizendo.
sua experiência subjetiva sugere a intervenção ativa e criadora de alguma força suprapessoal. Sentimos que o inconsciente nos está guiando de acordo com um desígnio secreto. É como se algo estivesse nos olhando, algo que não vemos, mas que nos vê. Talvez o grande homem que vive em nossos corações e que através dos sonhos nos vem dizer o que pensa a nosso respeito. Veja que a ideia de grande homem, né? A gente pode pensar em Deus, né? A gente formaliza Deus enquanto um homem, mas algo que nos direciona, que nos olha e que nos encaminha muito além do ego. Está o ego ali dizendo, meu bem, presta atenção, vai um pouquinho mais para frente, vai andando, você não pode parar. Alguém ordenando o nosso processo de desenvolvimento psicológico. Esse é o self, o Deus em nós, o espírito, o todo. Aí vocês vão pensando. Voltando ao desenho anterior, e tem a ver com essa escrita aí atual, então as leis morais, elas estão no self e não na consciência, como está escrito. Calma. Como fica essa parte? As leis morais, a definição do Livro dos Espíritos é na consciência. É isso. Mas a consciência do Livro dos Espíritos não é a consciência da psicologia. O termo consciência, quando surge no Livro dos Espíritos em 1857, não é o mesmo termo que nós hoje usamos para consciência. Então, o que seria se já existisse essa abordagem e fosse universal, os espíritos diriam no self. Tá? Depois eu vou trazer para vocês, no mês que vem. Enquanto veículo que conduz a esse, não dessa forma, ele não fala de self, mas porque eu fiquei pensando naquela fala que você fez bem no começo. O atendimento na casa espírita vai ser melhorado a partir do nosso próprio melhoramento, da nossa através do nosso transformação. autoconhecimento, que ela tinha perguntado lá e você falou isso aí na frente. Então, enquanto eles e nós não compreendemos de todo tudo isso que você está tentando nos passar, esse pontinho, ainda para nós, na nossa pequenez, a prece é um veículo. É um veículo, mas nós temos, então, claro, é um caminho, mas a gente tem um monte de barreiras, de impedimentos, que enquanto a gente não conseguir lidar com eles, a gente não faz o caminho. A gente fica num princípio, a gente faz alguns momentos. Superficial, né? Não é um fluxo verdadeiro e liberado, né, de fluência entre, porque existe um monte de outros impedimentos, energias que impedem esse contato do ego, claro, mas quando a gente faz uma oração, não sei vocês, mas às vezes a gente faz uma oração e a gente sente uma coisa boa, né, a gente sente uma energia diferente, a gente tem um despertar da consciência, a gente tem um insight, uma coisa assim, a gente vai dizer que é este centro ordenador dando suas mensagens, mas ainda num fluxo muito intermitente. Né? E um dia, quando a gente conseguir lidar com todos esses entraves, a gente vai ter um fluxo pleno entre o ego e o self, que daí é quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Existe o eu, existe o ego, mas eu e o Pai somos um. O ego, ele não está por si só, ele está em plena comunhão com o Deus que existe dentro de nós. Eu só fiquei em paz quando entendi que é um processo, sabe? É um processo. Senão a gente se desorienta, né? Os sinais orientadores ou impulsos não vêm do ego, mas da totalidade da psique, o self. Olha que bonito, né? Os sinais orientadores. Por isso que a gente fala tanto de meditação, de introspecção, de autoconhecimento, porque nós precisamos aprender a ler os sinais orientadores na nossa vida. E muitas vezes o processo de análise é quando o analista vê esses sinais orientadores que o ego do analisando não consegue enxergar e diz, mas eu estou vendo uma coisa. Eu estou vendo que tem uma outra parte te puxando para cá, para lá, para isso, para aquele outro. E aí a gente não consegue ler os sinais orientadores. E muitas vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar a fazer a tradução desses sinais orientadores. Mas eles provêm do self, dessa parte essencial, dessa coisa interna. E que a gente, por viver só no mundinho do ego, a gente não aprende a ouvir, não aprende a ver, não aprende a ler os sinais que o self nos emite.